Voltando! Agora vamos ter nossa aula de história, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar nosso livro de história, vamos abrir lá na página 10, tá? As pessoas e suas famílias, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre as famílias. Continuar a nossa conversa da segunda-feira passada, tá bem? Então vamos lá. No passado, quando se falava em família, logo se imaginava quem? O pai, a mãe e muitos filhos. Hoje conhecemos muitos tipos de família. Observe a imagem e repare em cada apartamento. Mora uma família diferente. Nessa primeira janela aí, ó, em cima, ó, vamos lá. Nessa aqui, ó, nós temos papai, mamãe, filhinha, né? Nessa outra aqui nós temos o quê? Vovô, vovó e os netinhos. Na outra nós só temos quem? O papai e a filhinha. No outro aqui nós temos quem? A mamãe e duas filhas, não é? Então vamos lá. Algumas vezes os casais se separam. Tem muitas famílias que o papai e a mamãe não moram juntos, que o papai se separou da mamãe e já tá com uma outra pessoa. Ou a mamãe, né, se separou do papai, tanto faz, e também já tá com outra pessoa, não é verdade? Então vamos lá. Algumas vezes os casais se separam e deixam de morar juntos na mesma casa. Nesses casos, os filhos geralmente moram alguns dias com o pai e outros dias com a mãe. Assim, todos podem aproveitar momentos juntos. Quando os pais se separam, isso não significa que a família acabou. A família se faz pelo carinho entre as pessoas, pelos encontros e pelo amor e o apoio que uns dedicam aos outros. Página 11. Madrasta e padrasto. Conheça a família do Vicente. Vamos ler aqui um pouquinho da história de um amiguinho chamado Vicente. Vamos lá, ó. Olha ele contando aqui nesse balãozinho aqui, ó. Tá? Vamos conhecer um pouquinho da família do Vicente. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu era menor. No começo, fiquei muito confuso, porque cada um foi para uma casa. Eu fiquei morando com o meu pai e o meu irmão mais novo, o João. Hoje as coisas estão melhores. Aos finais de semana, eu sempre vou à casa da mamãe. O papai começou a namorar a Clarice. Hoje ela mora com a gente. É a minha madrasta. Ela não é madrasta como nos contos de fada. A Clarice é bem legal e ajuda a cuidar da gente. A mamãe se casou com o Rogério, meu padrasto. Ele é engraçado e sempre me ajuda a estudar. Mamãe e Rogério tiveram uma filha, a Nora, minha irmãzinha, assim como o João. Balãozinho de conversa aí, essa primeira pergunta, ó. Seus pais aí, ó. O papai e a mamãe, seu papai e a sua mamãe, eles moram na mesma casa? O meu, vou falar o meu, sempre a tia Michelle bota o exemplo dela, não é? O meu papai e a minha mamãe, eles moram na mesma casa. Número 2. Você tem madrasta ou padrasto? Eu não tenho. Vocês têm? Se sim, se vocês falaram sim, como eles se chamam? Como é o nome da madrasta de vocês? Ou do padrasto de vocês? Qual é o nome? Fala aí. Número 3. A
Agora, vocês prestaram atenção naquela que a gente conversou lá em cima agora, que o Vicente contou um pouquinho da família dele. Não prestou atenção? Sim? Vamos aqui embaixo, ó. Agora complete o texto com as palavras a seguir. As palavras para a gente completar esse texto aí são, tem essas palavras aqui, ó. Madrasta, irmã, pai, irmão e padrasto. Nós vamos completar essas frases com essas palavras. Então, vamos lá. Vicente mora com quem? Com o pai e o mais novo, o irmão mais novo. E com a Clarice, a Clarice é o quê? Do Vicente? Madrasta. Né? A mãe de Vicente mora com o Rogério. O Rogério é o seu o quê? Do Vicente, é o quê dele? Padrasto. Juntos, o Rogério, o padrasto, e a mamãe do Vicente tiveram a nora. Nora é o que do Vicente? Nora, a pontinho do Vicente. A o quê? Irmã. A nora é irmã do Vicente. Certo? Página 12. Filhos do coração. Olha que legal essa história, viu? Presta atenção, filhos do coração. Acompanhe a leitura do trecho da história. Lá em cima daquele morro tem uma casinha branca com teto de sapê. É tão pequenina que nem dá para ver daqui. Nessa tal casa, há muito tempo, moravam um galo e uma galinha. Eles não tinham pintinhos e, como queriam ter muitos filhos, pegaram um ratinho para criar. Cuidavam dele com todo carinho e dengo. Davam comida, banho gostoso, contavam história, cantavam música, inventavam brincadeiras. Davam beijinho de biquinho, abraço de asa e faziam cafuné do jeito que você imaginar. Olha que lindo! O galo e a galinha, eles não tinham filhinhos, não tinham pintinhos. O que eles fizeram? Criaram um ratinho, como se fosse filho deles. E era o filho deles, mas o filho do coração. Certo? Você já viu uma galinha criando um ratinho? Vocês já viram isso? Eu nunca vi, não. Olha lá. Assim como na história, algumas crianças são criadas por outros pais ou familiares. Há crianças criadas por avós, tios ou pessoas próximas da família. Há também crianças que são adotadas por pessoas que elas não conheciam antes. Isso significa que são mães e pais, isso significa que mães e pais foram até abrigos e lares temporários, onde vivem crianças que esperam por uma família. E as convidaram para fazer parte da família deles. Esse processo se chama adoção, ou seja, aquela criança, ela estava lá abandonada naquele lar temporário, né? Naquela casa onde tinha um monte de crianças que não tinham nem papai nem mamãe, e foi lá um casal e adotou aquela criança, ou seja, aquela criança foi adotada,
né? Foi lá, pega para ser o filho daquela família, né? Toda a adoção é acompanhada por profissionais especializados, conforme estabelece a lei. Há uma série de leis que devem ser obedecidas para adotar uma criança, garantindo a ela uma família amorosa, além de conforto, segurança e educação. Certo? Página 13. Aqui, ó. Página 13. Há muitas histórias e filmes com crianças que passaram a viver com uma família diferente daquela que nasceram. Olha aqui, ó, tem 3 exemplos de história. Eu quero saber se vocês já viram esses filmes. Vocês já viram o filme do Tarzan? O pequeno Tarzan ficou órfão depois que seus pais foram devorados por um leopardo. Perdido na floresta, foi encontrado e criado por Kala, uma gorila. Não foi? O outro filme também muito legal que eu adoro é Meu Malvado Favorito. O Meu Malvado Favorito, ele foi lá numa casa de adoção, não foi? E adotou a Agnes, a Edith e a Margot. Não foi? Ele adotou as 3 meninas, as 3 irmãs e levou para casa. Elas foram adotadas pelo Gru, não é? O vilão da história. E por último, o Sr. Ping, na animação de Kung Fu Panda 2, encontrou o Panda Po em uma caixa atrás do seu restaurante e adotou ele, não foi? Agora, depois quando terminar essa aula, tudo que vocês fizerem hoje, quem não assistiu um dos 3 filmes ou quiser assistir de novo, assiste, que agora vocês vão assistir com outros olhos, de outra forma, depois dessa matéria de hoje sobre os tipos de família, tá bom? Olha só, você já viu algum desses filmes? Você gostou? Tente se lembrar de outro filme ou desenho animado que fale sobre adoção. Vê se você lembra de outro filme aí. A adoção é um ato de amor. No Brasil e no mundo, muitas pessoas aguardam ansiosas para conhecer crianças em abrigos e convidá-las para fazer parte da família delas. Número 3. Hoje existem muitas crianças que não têm família. Algumas fugiram de casa ou outras foram abandonadas. Algumas vivem em abrigos e outras na rua. Converse com os colegas sobre essas situações e sobre quem você acha que deveria cuidar dessas crianças. É muito triste uma situação dessa, né? Das crianças não terem um lugar para morar, não terem uma família, serem abandonadas, não é? É muito triste. Página 14. Famílias ao redor do mundo. Você já pensou em como vivem as crianças em diferentes lugares do mundo? Vamos conhecer algumas dessas crianças e as suas famílias. Observe as fotos e leia as legendas para saber onde vivem as famílias e como é o modo de viver nos diferentes lugares. Vocês vão ler a página 14 e 15 e fazer sozinhos e daqui a pouquinho eu venho com a correção para vocês. Vocês vão conhecer um pouquinho da família do Horácio, que mora na Bolívia. Vão conhecer um pouquinho da família da Napirai, que mora no Quênia. E na página 15 vocês vão conhecer a família da Siluk, que mora lá no Canadá. Tá legal? E depois vocês vão completar, de acordo com o que elas vão falando ali da história delas, vocês vão completar esse quadro. E eu vou voltar já já com a correção. Tá bom? Até já!